dá like! É sério, dá like, por favor. Fala, pessoal do primeiro ano, professora Simone Cassiari, de Biologia, passando por aqui com mais uma correção do PET, volume 2, né? Agora das atividades da semana 2, ok? Espero que a semana 1 vocês já tenham realizado as atividades, assistido ao vídeo de correção, feito aí as correções de vocês, né? Lembrando que depois essas atividades precisam ser enviadas, então vamos fazer aos pouquinhos para não deixar juntar nada, tá? Se acumular fica complicado, ok? Então vamos lá, aqui na semana 2, ele traz para a gente o resumo, né, sobre o ciclo da matéria. Então ele traz aqui os ciclos biogeoquímicos, né, de vários elementos que são importantes para a vida no planeta. Carbono, nitrogênio, né? E ele vai trazer para a gente as atividades. Na número 1, os ciclos biogeoquímicos representam o movimento de um ou mais elementos na natureza e estão intimamente ligados aos processos geológicos, hidrológicos e biológicos. Entre os ciclos a seguir, marque aquele que envolve a participação de bactérias do gênero Rhizobium e leguminosas. Então, vamos lá. Quando a gente analisa os ciclos biogeoquímicos, né, a gente vai ver que sempre vai ter uma interação dos organismos vivos com componentes das rochas, da água, do ar, né, convertendo as moléculas inorgânicas para moléculas orgânicas, né. E aqui ele pergunta especificamente das bactérias do gênero Rhizobium e as leguminosas. Se você procurar, né, a gente vai perceber que essas bactérias do gênero Rhizobium, elas são quimiosintetizantes. Elas conseguem capturar na natureza substâncias, né, moléculas ricas em nitrogênio, né, e conseguem converter, através da quimiossíntese, essas moléculas inorgânicas em moléculas orgânicas que elas precisam, né, basicamente para obter energia. E essas bactérias do gênero Rhizobium, elas vivem num processo que a gente chama de mutualismo com as raízes das leguminosas, tá? Então, essas bactérias vivem agarradas às raízes dessas plantas. Por quê? Quando a bactéria realiza esse ciclo do nitrogênio, né, essa conversão do nitrogênio inorgânico que está lá no solo para um nitrogênio no formato orgânico, ela acaba liberando essas moléculas de uma forma que a raiz da planta consegue absorver. A planta não consegue absorver diretamente o nitrogênio do solo. Então, essa participação, essa convivência com essas bactérias é importante para a planta, né, para o crescimento da planta, porque aí, através da quimiossíntese da bactéria, a planta tem acesso ao nitrogênio que ela precisa, tá ok? Então, a resposta certa seria a letra B, ciclo do nitrogênio. Na número 2, os ciclos biogeoquímicos, também chamados de ciclos da matéria, garantem que os elementos circulem pela natureza. Entre as afirmações a seguir, marque aquela que melhor explica o papel dos decompositores nesses ciclos. Então, lembrando aí que os decompositores são aqueles organismos, né, fungos e bactérias, que realizam a decomposição da matéria orgânica morta, certo? Então, na letra A, os decompositores garantem a fixação dos elementos químicos no solo? Não, né? Quem vai fazer essa fixação de elementos não vão ser os decompositores vão decompor a matéria orgânica, né? Na letra B, os decompositores, ao degradar os restos de seres vivos, garantem espaço para que novos nutrientes sejam adicionados ao ambiente? Na verdade, eles não garantem o espaço, eles fazem a decomposição e inserem novamente os elementos no ambiente. Letra C. Os decompositores permitem, ao decompor os restos de organismos, que as substâncias presentes nesses seres possam ser utilizadas novamente. Então, aqui, até agora, a letra C é a alternativa correta. Então, vamos eliminar a letra D. Os decompositores permitem que o fluxo de energia ocorra em vários sentidos. A energia, ela sempre vai ter uma fluidez num sentido único, né?
na cadeia trófica, certo? Do produtor para o consumidor, do consumidor para o decompositor, e não no sentido oposto. Então, na número 2, o correto era a letra C. Na número 3, o ciclo do carbono é um importante ciclo biogeoquímico, principalmente porque todas as moléculas orgânicas possuem o átomo desse elemento em sua composição. Então, o ciclo do carbono é importante porque a gente precisa de muito carbono. Marque a alternativa que indica o principal reservatório de carbono no planeta. A gente tem que pensar que o carbono ele está presente em grande quantidade na molécula de CO2, né, de gás carbônico, tá ok? Então, a alternativa correta seria a letra E, a atmosfera, que é o principal reservatório dos átomos de carbono no planeta Terra. Aí. Na número 4, o ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera e os oceanos, e diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses reservatórios. Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis, por exemplo, o petróleo, são limitados, sendo de grande relevância que se perceba a importância da substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis. A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca. A gente tem que pensar o seguinte, quando se extrai o petróleo, né, e ele é uma fonte não renovável, você vai acabar depois utilizando os combustíveis, né, e eliminando uma grande quantidade de CO2 na atmosfera, numa quantidade muito maior do que aquela utilizada pelos organismos fotossintetizantes. Então, quando o ser humano utiliza combustíveis fósseis, ele está causando um desequilíbrio na quantidade de CO2, né? Então, vamos ver aqui as alternativas. Aumento da porcentagem de carbono contido na terra. Na letra B, redução da taxa de fotossíntese dos vegetais superiores. Aumento da produção de carboidratos de origem vegetal. Aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera e redução da quantidade global de carbono armazenado nos oceanos. Se a gente for analisar, quando a gente utiliza os combustíveis fósseis, a gente elimina CO2 na atmosfera. Então, a gente vai estar fazendo, né, o aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera. Letra D de dado. Na número 5, ele traz para a gente 3 exemplos de reações, né? Analise as equações 1, 2 e 3 a seguir. A primeira equação, ela é o resumo da fotossíntese, né? Você tem aí o CO2, que é o gás carbônico, reagindo com a água, formando a glicose, o oxigênio e a água de novo, ok? Na número 2, a gente tem um processo de quimiossíntese, né? Das bactérias, por exemplo, nitrificantes, né? Que pegam aí o NH3, oxidam, né? Através do oxigênio, formando o HNO2 e o H2O, que é a água. E na número 3, a gente tem o resumo da fermentação, né? C6H12O6, que é a glicose, sendo degradada em C2H5OH, que é um álcool, né? E mais o CO2, que é o gás carbônico. Assinale a alternativa incorreta referente às equações. Então, ele fala na letra A. Número 1 representa, de forma simplificada, um processo realizado por organismos clorofilados. Então, ele está afirmando que a número 1 é a fotossíntese, né? Quem faz é somente organismos que têm a clorofila, que têm a cloroplasto. Então, está correta. Na letra B, número 2 é realizada por certos tipos de bactérias e está relacionada com a ciclagem de nitrogênio nos ecossistemas. Tá certo, né? As bactérias nitrificantes aí são capazes de fazer a quimiossíntese, que utiliza, né, compostos à base de nitrogênio e fazem a ciclagem desse elemento. Na letra C, 2 é realizada por animais em geral e não está relacionada com a ciclagem de nitrogênio nos ecossistemas. Então, por enquanto, a 2 é que está incorreta, porque animais não são capazes de fazer quimiossíntese, né, de pegar compostos à base de nitrogênio e fazer essa conversão. Vamos eliminar a letra D e E.
A letra D. Número 3 representa de forma simplificada um processo anaeróbico realizado por certos tipos de fungos conhecidos como leveduras. Tá certo, né? Número 3 traz para a gente aí a fermentação que esses fungos são capazes de fazer. E na letra E, fala que 1, 2 e 3 representam de forma simplificada processos bioquímicos relacionados com a ciclagem da matéria nos ecossistemas. Então, a letra E está correta, porque todos os 3 processos, né, todas as equações, tanto a 1, como a 2, como a 3, estão relacionadas justamente com esses ciclos, né, biogeoquímicos, tá? Na número 1, a fotossíntese é o ciclo do carbono. Na número 2, esse tipo de quimiossíntese é o ciclo do nitrogênio. E na número 3, é a fermentação, né? Então, a letra que está trazendo uma informação incorreta é a letra C, né? Que afirma aí que os animais são capazes de realizar a quimiossíntese de moléculas à base de nitrogênio, ok? Espero que vocês tenham gostado da correção. Não deixem acumular, tá? No próximo vídeo, a gente vai fazer a correção da semana 3, ok? Tudo de bom, fiquem bem, fiquem em casa e vamos torcer para que logo, logo a gente esteja junto novamente. Dá like! É sério, dá like, por favor.